Começamos o Juventude Prateada falando sobre voluntariado. É um dos assuntos que eu adoro falar, é um dos assuntos que eu amo viver. E hoje a gente está com uma pessoa que eu conheci no voluntariado, que tem várias e várias ações e atuações, mas que se dedica a um projeto que ela própria criou, a Renata, do Comida que Abraça. Tudo bom, Renata? Oi, tio Flávio, como vai? Oi, pessoal. A gente está aqui com o nosso público que assiste no o Multiprosa no YouTube, mas também o Juventude Prateada no Deezer e no Spotify. Então nós vamos ser vistos ou às vezes só ouvidos, né? Legal. Mas a gente vai levar essa mensagem para as pessoas e que é importante que elas ouçam sobre voluntariado, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais ouve falar em voluntariado é o seguinte: nossa, queria tanto fazer, mas estou sem tempo, né? E aí eu sempre brinco falando, nossa, eu também, né? Mas é necessário um momento de fazer. E antes de te apresentar especificamente, vou fazer diferente hoje. Quando a gente fala dessa questão de querer fazer alguma coisa, ou de buscar no voluntariado um sentido para a vida, muitas vezes as pessoas vão por dores, né? Eu tenho uma pessoa com síndrome de Down em casa, acabei abraçando um projeto social, né, de conscientização sobre famílias atípicas, ou eu tive câncer, alguém teve câncer e eu vou fazer um trabalho nesse sentido. Como que você chegou no voluntariado? Foi por dores? Ou também? Não. A minha chegada no voluntariado aconteceu muito cedo. Eu trabalho com serviço voluntário desde que eu tinha uns 13 anos de idade. Eu sempre gostei muito do voluntariado, muito. Eu levava minha mãe para o voluntariado. Como eu era muito nova, ela precisava me acompanhar, porque eu não conseguia ir sozinha. Então eu inventava campanha, vou fazer campanha do Dia das Crianças. Então ela tinha que fazer tudo comigo, porque eu precisava comprar brinquedo, eu precisava ir fazer as entregas. Então eu comecei muito nova. Isso eu acho que faz parte mesmo da minha essência. Porque a gente às vezes fala desse despertar pela dor, né? E nem sempre isso acontece. Às vezes você era de algum grupo religioso, alguma coisa nesse sentido, ou não? Era a sua vontade mesmo? Era minha vontade. E eu envolvi outras pessoas. Eu buscava meus primos e pedia a eles, que eram mais velhos que eu, para conseguir doações na empresa onde eles trabalhavam. Eu saía movimentando todo mundo, pedindo para todo mundo. Então, pedir já é um costume. Então, vamos lá. Quem é Renata? Bom, eu sou Renata Camargo, filha de Ivanir e Eustáquio, irmã do Beto. Eu sou casada com o Pepe, mãe do Pedro e da Clara. Eu sou formada em turismo e em gastronomia. E essa última, eu acho que foi a minha preparação para fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que foi isso que me trouxe até aqui. Olha que interessante, você formou em gastronomia. Mas quando você pisou na gastronomia, você já sentia alguma coisa que você ia... Porque você foi empresária, né? Você trabalhava com restaurante. Mas quando você pisou na gastronomia, já tinha alguma coisa consciente de voluntariado? Não. Absolutamente nada. Aí você então é empresária, veio a pandemia. Pois é, eu tinha uma empresa de turismo e os meninos já tinham crescido, me deu vontade de voltar a estudar. Como eu tinha pouco tempo, eu falei, vou estudar uma coisa mais tranquila, que não exigisse muito de mim, né? Que era um curso menorzinho, falei, vou fazer gastronomia. Fui fazer gastronomia, fiz gastronomia, gostei muito do movimento, comecei a trabalhar, fechei as portas da agência e fui trabalhar com alimentação. Alimentação é algo muito mágico, né? Muito transformador. Tudo ali se transforma. Nada que entra de um jeito sai do mesmo jeito. Então aquilo me encantou muito. Eu comecei a trabalhar com alimentação. E aí fiz evento, pequenos casamentos, celebrações de toda sorte. E aí a gente teve a oportunidade de abrir um restaurante, que foi dentro do BH Tech. Que foi onde toda a história começou, 10 anos depois de eu ter me formado. Então você abriu esse restaurante 10 anos depois, começou a trabalhar lá, então você atendia o pessoal que vivia aqui naquele ecossistema ali, né? E aí, o que aconteceu com o restaurante? Aí veio a pandemia. A Pra todos pandemia nós. chegou nos convidando a
a ser alimento, né? Se transformar. Pois é, exatamente. Ela veio com tudo, nos chamou à reclusão de uma hora para outra, sem ninguém saber, né, o que estava acontecendo e o que ia acontecer. E aí a gente pensou. Eu falei, tá todo mundo entregando alguma coisa. Os músicos, os artistas, todo mundo entregava o que tinha de si para amenizar aquele momento de luta e de dor. E eu também queria entregar alguma coisa. Falei, o que eu posso entregar? Qual que é o meu talento? Eu sabia cozinhar. Sabia cozinhar em grandes quantidades. Então eu falei, eu vou entregar comida. Se é o talento que eu tenho, é isso que eu vou entregar. Um entrega música, o outro entrega comida. Peguei todo o estoque que a gente tinha, fiz uma vaquinha virtual, fiz umas contas rápidas para saber o que é que eu precisava de grana para movimentar isso durante os 3 meses que a gente imaginava que a pandemia ia durar, né? Inocentes, né? E aí começou. A gente começou a fazer marmita para entregar para as pessoas em situação de rua, porque existia um movimento forte de entrega de cesta básica. E eu me perguntava, e quem está na rua? E quem não pode preparar seu alimento? Como que vai fazer? Todo o comércio fechado, aquelas pessoas que vivem pelo dia, né? Que vende pano de prato, que vende a balinha no sinal. O que elas iam fazer? Não tinha. E aí a gente começou a produzir marmitas 6 vezes por semana para entrega nas ruas. A entrega era feita por vocês mesmos, voluntários de vocês, ou vocês fizeram associações com projetos já existentes? Então, os voluntários que existiam eram eu e meu marido. Não tinha ninguém, porque estava todo mundo recluso, né? Então não podia... E um medo muito grande também de sair, né? Que a gente era tudo muito desconhecido, a gente não sabia se o contato com as pessoas... Como que isso ia se dar, E houve aquela visibilidade do invisível, não sei se pode falar desse jeito, mas as pessoas moradoras de rua, elas sempre existiram. Elas começaram a se tornar visíveis nesse momento, mas muito pelo medo, inclusive, do toque, né? Ele tá lá na rua, mas não vou mexer com ele não, porque ele pode ser um vetor também de transmissão. E aí vão alguns projetos sociais para atender essas pessoas, porque elas têm que ser atendidas. Como você falou, muita gente não pensa desse lado, mas a cesta básica pode ser feita em casa por alguém que tem um pouquinho de gás, mas quem tá na rua, às vezes, não consegue cozinhar a sua própria comida. Né? Outros conseguem, infelizmente. Mas como que você se viu nesse processo aí de, financeiramente, como empresária, você tinha perdido, né? Você estava perdendo. E aí você migrou, ao invés de buscar alguma outra coisa que te desse uma outra renda enquanto a pandemia não acabava, você migrou para o social. Como é que é essa mudança? É porque tinha gente que estava precisando muito mais que eu, né? Então, naquele momento, não dava para pensar só na minha família, no meu núcleo familiar, que eram 4 pessoas. Tinham quase 10 mil pessoas nas ruas. Eu sei que não era eu que estava atendendo todo mundo, mas precisava de uma força-tarefa grande para que isso, para minimizar a luta dessas pessoas. Então, não dava para pensar só em mim. A gente tinha um mini recurso guardado da poupancinha que a gente vai fazendo. Meu marido tinha uma ação para receber e ele recebeu exatamente nesse momento, né? A gente não sabe quais são as forças que movem para isso acontecer, mas a gente só pode acreditar que elas existem porque tudo dá certo na hora certa. E a gente decidiu ir para esse lado, porque tinha gente precisando muito mais do que a gente. A situação estava muito grave. Eu brinco assim, eu falo nas palestras que a gente vive com aqueles guarda-roupas de Nárnia do nosso lado, e quando você abre um guarda-roupa, são mundos diferentes que você tem acesso, que você conhece, mas o guarda-roupa sempre esteve ali. A realidade de quem vive em situação de rua é da mesma maneira. Quando a gente está do lado de fora, você vê um morador de rua ou alguns dentro de uma agência bancária, você acredita que ele esteja ali por causa de um ar-condicionado, e quando você vai pesquisar de fato, você vê que aquela pessoa está se protegendo para não ser morta lá fora. Então, são informações que só o conhecimento possibilita. Você fala muito sobre essa questão da água para os moradores de rua, né? O que é? Porque para a gente a água corre, então a gente nunca dá valor a ela, infelizmente, falando de uma maneira grosso modo. Mas o que é essa ausência da água? Do banho, da água para beber? Isso é muito louco, né? Porque
o voluntariado traz isso, né? Essas concepções e esses socos no estômago que normalmente a gente não receberia se tivesse seguindo uma vida paralela, sem estar se envolvendo com essas outras questões. É muito doido saber que tem gente que não tem água de jeito nenhum. Ela não tem acesso nenhum à água, tio Flávio. Eu estava saindo de casa outro dia, tinha um cara agachadinho numa pocinha de água bem barrenta, bem marronzinha, dessas que ficam sei lá, de alguém que lavou um quintal ou qualquer coisa parecida. Primeiro ele bebeu e logo em seguida ele escovou o dente, na mesma água. É muito louco você pensar que as pessoas não têm acesso a um bem que a gente nem dá o devido valor. Você pensa o que é você não tomar banho? A gente, eu não sei nem explicar como que isso funciona, porque hoje a gente tem a grande maioria das torneiras das praças fechadas. Secas, não, né? Tem banheiro público para essas pessoas poderem usar. O movimento de banho é muito severo, porque como que você descansa? Como que você dorme? Como que você vai ser atendido num serviço social sujo, mal cheiroso? Você não tem acesso, então a água ela é a base de tudo. Aí já reforça a exclusão mesmo, né? Totalmente. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só, né? A gente não está colocando a pessoa no papel de vítima, de vitimismo, naquele sentido de que não ajuda numa construção. Mas eles são vítimas, muitas vezes, de processos, né, que deveriam ser resolvidos por alguém e que não, às vezes, não são por ONGs, né? São por governos, né, que tem que tomar sua iniciativa. Quando a gente fala do voluntariado, o que é o voluntariado para você? O voluntariado, para mim, eu acho que é viver uma vida plena. Plena. É conhecer todas as nuances. Não dá para eu estar no mundo e conhecer só aquele meu pedacinho, aquela partezinha pequena onde eu estou inserida na minha micro-sociedade. Então, o voluntariado para mim é uma vida plena. É conhecer histórias, é entender pessoas, é me conhecer através de outros movimentos, é me enxergar no próximo, no outro. É vida. Quando a gente fala disso, a gente está falando aqui do Juventude Prateada, 60 mais, a gente tem muita gente que nos procura querendo usar o tempo que tem, depois de ter trabalhado uma vida toda para poder fazer voluntariado, mas a gente tem também um pensamento que é o seguinte: toda a nossa construção, seja ela física, mental, espiritual, que eu digo de propósito, emocional, toda a nossa constituição ao longo da vida faz a gente ter uma qualidade de vida X ou Y lá na frente. Então a gente fala do voluntariado como algo que é tão essencial quanto respirar, quanto tomar a água, porque a gente vai descobrindo que isso nos alimenta também. O que é que... Eu sei assim, são várias coisas, mas o que as pessoas de situação de rua te ensinam? Nossa, elas me ensinam sobre fé. Mas fé de verdade, sabe? Confiar, acreditar que em algum momento alguma coisa vai dar certo. Elas me ensinam sobre esperança. E eu imaginava que era eu que ia ensinar isso para elas, né? Mas é clichêzão, né? Falar isso, mas é a mais pura verdade. Elas me ensinam a força do afeto. Elas me ensinam que o amor é a cura para todas as feridas. A gente vê, quando a gente passa, a gente tem um movimento com isso, você tem esse movimento também, de falar muito com as pessoas que estão em situação de rua, né, que recebem 2 ou 3 marmitex de grupos diferentes, muito bem, né, intencionados, mas que passam numa mesma rua, não tem uma certa organização e entregam 3 marmitex numa noite para alguém. E aí a gente passa de carro e vê os marmitex ali jogados perto de uma pessoa e acha que eles já têm em excesso, né, e que não precisam. E em muitos lugares, por exemplo, você atua em lugares mais fixos, né? Em muitos lugares a gente vê pessoas que recebem uma comida e a comida não dá para todo mundo e eles, entre eles, dividem aquela comida. Então, isso muita gente não vê pelas janelas dos carros, né? E aí, quando eu faço essa pergunta do que as pessoas te ensinam, a mim...
a construção que se tem é de que há uma disputa muito grande. Quando chega aqueles carros, as pessoas vão disputar, né? Até se matando mesmo, como se fosse aquele filme do Saramago lá, né? Aquele livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Mas eu vejo muita solidariedade entre eles, né? E aí a gente vai falando sobre essa questão assim de que a gente vive histórias tristes, mas histórias alegres também. Eu queria que você trouxesse pra gente alguma história que te marcou e que foi uma história triste nesse lidar com o outro na rua. Uma triste, que é muito triste mesmo e que me mostra como a gente ainda precisa se unir muito, porque depende de vários pilares. Um rapaz que a gente encontrou na rua, e aí como a gente fica em pontos fixos e a gente repete isso, a gente acaba criando um vínculo mínimo com essas pessoas. É importante. Muito importante. Então ele começa a confiar em mim, então ele me conta histórias, ele me conta da vida dele. E aí esse rapaz estava sofrendo muito com problemas no fígado e muito exausto da rua, muito cansado, chorando muito, querendo sair da rua. E eu me movimentei para conseguir uma clínica de recuperação para ele. E a gente levou ele para essa clínica de recuperação depois de quase 2 dias de muito movimento. Conseguimos levá-lo. Passou 1 semana dentro da clínica, ele me ligou. Falou: Renata, eu vou voltar. Eu vou sair, eu não consigo ficar aqui. Eu falei: meu amigo, você é livre. Você faça o que você achar que é melhor para você. Beleza, saiu. Na próxima semana, eu encontrei com ele na rua de novo. E aí ele me chama de mãe. Ele falou assim: mãe, não deu não. Eu falei: por que não deu? O que aconteceu? Ele falou assim: eu não consigo ficar sóbrio. Porque a minha mãe morreu. O meu filho de 2 meses morreu. Minha mulher me abandonou. Eu não tenho profissão. Eu não tenho trabalho. Eu não tenho casa. Eu não tenho estudo. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu não consegui ficar pensando nessas possibilidades. Eu não tenho perspectiva nenhuma. Então eu não quero ficar sóbrio pensando nisso. Aí o que você faz? E realmente assim, eu penso muito sobre essa questão tem uma música do Vanderlei que eu não vou lembrar aqui agora. Vou lembrar sim, não vou cantar igual, não vou cantar e nem falar como ele falava. Mas ele falava que queria só sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Que não perguntasse nada, que não dissesse nada, mas que desse um ombro, um colo, né, para que a pessoa pudesse desaguar todos os seus desenganos. E nesse momento, quando a gente vê situações desse tipo, a gente vê que tem que respeitar a liberdade do outro mesmo, né, Renata? Mas que o estar com alguém, por isso que eu falei dessa importância de criação de vínculos, né? Quando a pessoa chega aos 60 anos, aos 70 anos, deixa uma empresa, ela perde quase que um sobrenome, porque ela viveu naquela empresa o tempo todo, ela vai perdendo os vínculos sociais, e essa perda de vínculos sociais ela é extremamente impactante para quem está com 60, 70, porque ela tinha um nome, ela tinha uma função, uma posição social. Quando essa pessoa não tem esses vínculos, ela perdeu o vínculo com o filho, com a mãe, com todo mundo. Família não aceita. Exatamente. A sociedade não aceita. Não, a sociedade não. A gente começa a perceber assim, o que fazer. E aí a gente tenta várias e várias saídas, né? Mas eu acho que o grande negócio, assim, olha, eu não sei o que fazer. Mas estar do lado já é um grande passo, né? E sem julgar, sem criticar. Exatamente. Porque né, o pessoal desce. Porque a vergonha muitas vezes dele falar: vou encontrar com a mãe e vou falar com ela que eu saí da clínica que ela conseguiu pra mim, né? Não dei conta. Essa culpabilidade, ela pesa ainda mais, né? Sim. No outro. Mas há histórias felizes, né? Várias histórias felizes. Tem alguma aí que você se recorde? Tem do Fábio. O Fábio também a gente encontrou na rua entregando marmita. Ele veio da Bahia com uma proposta de emprego de um amigo, veio junto com esse amigo chegando na rodoviária falou: fica aqui que eu vou comprar um lanche, nunca mais voltou. Ele foi assaltado na primeira noite, como a gente sabe que acontece mesmo. Exatamente. E perdeu todos os seus documentos, telefone, contato, hoje a gente não lembra do telefone de ninguém de cabeça. E aí ele perdeu o contato, começou a
frequentar o albergue Tia Branca durante o dia, ficava lá, cortava o cabelo dos meninos, arrumava os meninos. E aí ele foi conversando com a gente, explicando pra gente a situação dele. Só que eu não posso pegar uma pessoa que enfiar dentro de um ônibus e mandar para um outro estado sem saber do que está acontecendo. Ele disse que não tinha ajuda do CRAS, o CRAS não estava conseguindo ajudá-lo. Nós pegamos os nomes que ele tinha, fizemos contato na Bahia, conseguimos encontrar a família dele e, para nossa grata surpresa, a família queria recebê-lo de volta. E falou, não, manda ele pra gente, a gente estava sem notícia dele há muito tempo. E aí nós conseguimos colocá-lo dentro de um ônibus, junto com a nossa comunidade do projeto, todo mundo apoia, doa. A gente conseguiu colocá-lo dentro de um ônibus para mandar de volta para a Bahia. Mas antes disso, a gente teve a oportunidade de promover o encontro dele com uma irmã que ele não via há 20 anos. Eles foram almoçar num shopping e conheceu a sobrinha dele, que já tinha 11 anos e ele não conhecia. Então foi muito legal. Até hoje a gente conversa. Ele me liga, quase todas as semanas para me contar da vida dele, o que ele está fazendo. Então, assim, tem histórias muito legais. A gente vê que estar no lugar certo, na hora certa, a gente tem possibilidade de fazer coisas grandiosas, apesar de serem tão simples, né? Porque uma passagem para Bahia custou R$200. Bom, a gente tem que ir encerrando, né? A gente tem tantas histórias para falar, a gente tem tantos casos para poder contar, mas eu queria que, assim, para as pessoas que nos assistem, como que elas podem conhecer o Comida que Abraça? Então, o nosso projeto, ele tá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é _Comida que Abraca. A gente tem um site também, que é comidaqueabraça.org. Eu acho que é basicamente isso. Lá tem todas as informações, conta toda a nossa história, mostra tudo que a gente tem aprontado por aí, o que a gente tem feito. Mas apesar do nome Comida que Abraça, vocês não fazem só distribuição de marmitex nas ruas. Vocês têm algumas outras coisas também. Vocês fazem cursos, né? Para mulheres em vulnerabilidade. O que mais que vocês têm abraçado? Que causas mais? A gente está abraçando muito por aí mesmo, tio Flávio. O negócio começou com a comida, mas a comida virou um pretexto para que a gente pudesse chegar a essas pessoas e conversar e trocar afeto mesmo com essas pessoas. Então a gente tem o projeto que é de marmitas, a gente tem uma saída todas as quintas à noite para entrega de lanche na Praça da Estação, que essa é sensacional. A gente fica umas 4 horas na rua, trocando ideia, conversando, cantando, brincando com essas pessoas, né? Trocando ideia mesmo. Tem também os nossos cursos da Escola de Abraço, onde a gente tem um curso de gastronomia para pessoas em situação que estão vencendo a situação de rua e egressos do sistema prisional. A gente tem uma parceria com o Tio Flávio Cultural, que é o que a gente ama fazer, que é levar um pouquinho de esperança e de afeto para essas pessoas que estão reclusas. O que mais que a gente faz? A gente tem um trabalho nas comunidades e a gente tem nossas festas temáticas, nossas ações temáticas, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Dia das Crianças. São imensas, né? Que fecha a praça e é um movimento de muita gente. Na última, a gente alimentou 1000 pessoas, tio Flávio. 1000 pessoas passaram. Porque o ser humano é celebrativo por natureza, né? E só quem não tem a possibilidade de celebrar sabe o que é isso. Porque nós vamos ali no supermercado, compramos uma coisinha e vamos preparar o Dia das Mães. Vamos lá preparar o almoço da Páscoa. É como a água. Só quem não tem a possibilidade de celebrar que sabe a falta que isso faz. Então a gente faz muita questão de celebrar, de mostrar a importância de sentar à mesa, de se unir com essas pessoas e falar, olha, tá difícil, mas a gente vai chegar lá. E é importante que os gestores públicos, você nem precisa falar sobre isso, mas que os gestores públicos invistam, apoiem, né, essas ações para que elas possam acontecer, facilitando que elas aconteçam, né? Para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre um livro que você nos indicaria. Um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Da Brené Brown. Que é lindo também, né? Demais. E ele me ensina a enxergar no outro através da minha própria imperfeição, porque eu me enxergando imperfeita, eu tenho mais respeito pelo outro.
Um filme. I Am. Você tem o poder de mudar o mundo. E para a gente poder já agradecer, já que a gente fala aqui de gratidão, já que a gente fala de voluntariado, de preparar-se para doar-se ao outro, mas para receber também, né? Muita coisa do outro, porque a gente não vai só doar. Não. A gente não é tão bonitinho assim, não mesmo. Só para ter a capacidade de doar. Eu queria que você deixasse seus agradecimentos. Olha, eu quero, antes de agradecer, dizer que todo mundo, qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, ela tem a capacidade de mudar o mundo. Com gestos simples, um sorriso. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Sabe? Distribuir sorriso, nós já estamos fazendo uma parte grande para mudar esse mundo. Então eu quero agradecer a equipe do Comida que Abraça. Pepe, o Beto, o Gui, a todos os voluntários que nos apoiam assim incondicionalmente a cada viagem que eu invento, que ficam cada vez maiores. Todo mundo compra as nossas ideias, nos apoiam. Eu quero agradecer a todos os nossos doadores. Quero agradecer a você, tio Flávio, por nos inspirar tanto e nos mostrar que vale a pena esse caminho. E eu acho que é isso. É agradecer mesmo a Deus a oportunidade de servir, porque servir é sensacional. E que a gente possa ter muito tempo para poder servir, né? Que a gente tenha tempo de vida para servir. Eu falo que eu compro tantos livros para ler, mas é uma negociação com Deus. Eu só posso ir embora depois de ler todos eles. Ou seja, isso. Todo dia eu compro um, para eu ir ficando por aqui. Mas um dia desses uma avó mandou uma mensagem para mim perguntando se ela podia levar os netos em uma ação social que a gente faz em ILPIs. E aí eu falei que não tem melhor escola para os netos do que uma ação social. Então deixo aqui o convite para que as pessoas conheçam o Comida que Abraça, conheçam outros projetos que tem por aí, que a gente tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Não são só as tragédias que estão na mídia, que fazem do nosso país, do nosso mundo, né? Mas a gente tem muita coisa que acontece muito mais que as tragédias e que não são mostradas. E aqui está um exemplo desses. Que a gente possa continuar aqui no Multiprosa para conhecer outros diversos exemplos como esse da Renata. Um abraço para todo mundo.